aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um fundo imobiliário bem interessante que está com dividend yield de quase 14%. Faz um tempinho aí que não fazemos uma análise específica de um fundo imobiliário. Esse fundo é um fundo de papel, então para matar a saudade vamos de VGIP11, ou também conhecido como Valora CRI Índice de Preço. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer 2 disclaimers bem rapidinhos, eu prometo. Número 1, isso não é uma indicação de compra nem venda de ativos, tá bom? É um vídeo com o intuito educacional de uma entusiasta de investimentos que tem estudado nos últimos 2 anos como podemos investir de forma cada vez mais inteligente e aumentar as nossas chances de enriquecer cedo. E disclaimer número 2 é, se você se interessa sobre investimentos, finanças, como enriquecer cedo e aposentar bem sem passar perrengue, considere se inscrever aqui no canal. E quem já é inscrito, não se esqueça de deixar um gostei se a proposta desse vídeo agradou a você. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje falaremos sobre VGIP11, mais especificamente sobre os pontos positivos, negativos e quanto que você precisa ter para ganhar todos os meses 100 e R$1.000, respectivamente. Vou falar bem rapidamente a minha percepção, vou ler o relatório aqui junto com vocês, o relatório mais recente que tem do Valora, e vamos debater juntos se é um fundo que vale ou não vale a pena você ter na sua carteira. E por fim, nós vamos ver se ele é um fundo rentável ou não, mas já ficou aqui o spoiler de que ele tem quase 14% de dividend yield. Sem mais delongas, vamos para o site da Valora, todos os links estarão aqui na descrição. VGIP11. Também conhecido como Valora CRI Índice de Preços Fundo de Investimento Mobiliário. A descrição do fundo, de acordo com a própria Valora Invest, é a seguinte: o fundo tem como objetivo investimento preponderante em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, ou seja, traduzindo, é um fundo de papel. Aqui essa última frase, inclusive, é bem interessante para a gente entender de fato o intuito, a essência do VGIP11. Possui benchmark de rentabilidade ligado a índices de inflação. Ou seja, ele tem como referência a inflação, ele tem como referência índices relativos à inflação, o que pode ser interessante para você proteger o seu patrimônio, especialmente no momento que a inflação está em 10%. Vamos para, de fato, o relatório desse fundo. O relatório é de novembro de 2021, então aqui está um pouquinho desatualizado, mas é o último relatório que eu achei no site da Valora. O público-alvo do fundo é investidores em geral. A taxa de administração e gestão, que é algo que vocês precisam ficar de olho, especialmente quem está começando aí no universo de fundos imobiliários, é algo muito presente. 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com valor mínimo mensal de 20 mil no primeiro ano de funcionamento do fundo e de 25 mil mensal a partir do segundo ano do fundo. Eles estão especificando o primeiro e segundo ano porque esse fundo é relativamente recente, ele foi lançado em 2020, se eu não me engano. Então, eles especificaram para dizer que em 2020 seria um valor e em 2021 seria outro valor. A taxa de escrituração de 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com valor mínimo mensal de 3.500 no primeiro ano e 5.000 no segundo ano. Taxa de performance, inclusive a taxa de performance desse fundo é um pouquinho capciosa aí que o bicho pega. 20% sobre o que exceder o IPCA, mais média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. Vamos por partes. Ele está falando aqui 2 indicadores que têm a ver com a inflação, tá? O IPCA e o IMAB5. Resumindo muito para vocês, muito mesmo, ele está colocando aqui 20% ao que exceder uma performance aproximadamente de 14% a 15%. Se você tiver mais curiosidade de saber o que é o IMAB e o que é o IPCA, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo especificamente explicando esses indicadores, mas resumindo muito, ambos os indicadores estão relacionados com a inflação. Tanto o IPCA, que mede aí o índice de preços, quanto o IMAB, que está associado a títulos públicos associados à própria inflação também. Então, estamos falando de uma performance que excede indicadores de inflação, ou seja, ele está sendo realmente congruente aquilo que ele falou sobre benchmarking com indicadores de inflação. Distribuição de rendimentos aqui, né, 8º dia útil, dados adicionais, né, gestão da Valora, gestão de investimentos, administração de BTG Pactual, BTG tá em todas, galera, meu Deus do céu. E o auditor aqui, PricewaterhouseCoopers. As informações operacionais é interessante a gente também ficar de olho, especialmente dado que é um fundo recente. O mais importante realmente nesse pedacinho aqui é a gente entender que é um fundo recente, tá? É um fundo que tem mais ou menos 1 ano e meio de vida aí. Eu vou deixar o link desse relatório aqui na descrição se você quiser ver nos detalhes, tá? Porque eu vou passar bem rapidinho sobre os highlights, os pontos altos do relatório.
Chegamos aqui a uma parte interessante da gente ver, né, a alocação por ativo-alvo. Aqui eles dão uma pequena descrição, né, o foco da gestão é trabalhar com a maior alocação possível em CRI. Eles estão deixando bem claro a intenção deles. A minimização da posição de caixa aumenta a eficiência do fundo, com o objetivo de entregar rendimentos superiores aos cotistas. Ao mesmo tempo, mantemos posições em CRI com boa liquidez, o que nos permite aproveitar eventuais oportunidades de mercado. Alocação por indexador, outro bem importante para a gente ficar de olho. Como já era esperado, 93,5% relacionado ao IPCA. Mas também tem aqui 5,3% relacionado ao CDI, o que é interessante, e 1,2% relacionado ao IGPM. Ele vai performar relativamente bem, dado que são índices que estão em alta. E nesse exato momento, com a distribuição de dividendos, ele está inclusive acima da inflação. Ou seja, você vai ter um lucro real de distribuição de dividendos aqui. Isso é muito importante porque quando a gente fala de renda variável, que é o caso de fundos imobiliários, com uma inflação de 10%, não está fácil ter um lucro real aqui. E uma descriçãozinha breve. O objetivo do fundo é entregar rentabilidade tendo como referência títulos do governo indexados a índices de preço, principalmente ao IPCA. Dessa forma, a gestão busca concentrar os ativos do fundo em CRIs que sejam indexados a índices de inflação. De qualquer forma, a gestão sempre está aberta a oportunidades de investimentos que possuam outro indexador. Outro ponto bem interessante para a gente analisar é a alocação por segmento. Aqui a gente consegue ver que a alocação está bem diversificada, tá, gente? Então, é um fundo bem interessante. Ele tem 54,3% em residencial, 16,5% em BTS, 21,9% em shopping, 4,2% em escritório e 3,1% pulverizado. Para quem ficou na dúvida em relação à sigla BTS, nós não estamos falando da boy band coreana, estamos falando de uma sigla muito comum no mercado imobiliário que significa Build to Suit. O nome é Build to Suit BTS, que pode ser traduzido para construção sob medida em português, e atribuído às transações imobiliárias que incluem a construção ou reforma de um imóvel de acordo com as especificações detalhadas pelo futuro locatário da propriedade. Basicamente, o que ocorre é que o investidor profissional irá desenvolver um imóvel, ou seja, construir um imóvel de acordo com o desejo do futuro inquilino, desde que com um contrato firme de locação assinado. Ou seja, é literalmente uma construção ou uma locação sob medida. Se vocês quiserem especificamente que eu faça um vídeo sobre os tipos de contratos imobiliários, os mais comuns aí no mundo dos fundos imobiliários, deixem aqui nos comentários. E, resumindo muito, esse é o relatório de novembro. Indo para o clube FI nosso de cada dia, o valor do IPO foi R$100, então houve uma pequena valorização em relação ao IPO, hein? A liquidez média diária está em 5 milhões, ou seja, a liquidez está ok, e a representação no IFIX é de 0,87%. Conclusão que vimos até agora está muito interessante. Parada final aqui dos sites referências que a gente tem para ver os indicadores e principais características. Antes de calcularmos quanto que você precisa ter para fazer 100 e R$1.000 por mês, vamos para o Status Invest. O valor atual do FI está em R$101,25. Ele teve aí uma volatilidade ok, não é muito alta, mas também não é desprezível. Ele oscilou entre R$95 e R$116. Um dividend yield de 13,66%, então um dividend yield bem interessante. E uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de 8,37%. Com um dividend yield aproximado aí mensal de 1,14%, quanto que você precisa ter investido para ganhar todo mês R$100 e R$1.000 de dividendos? Para você ganhar todos os meses R$100 de dividendos, você vai precisar de aproximadamente R$8.772, o que com uma cota valendo R$101,25 dá aproximadamente 87 cotas de VGIP11. E agora que a gente já fez o cálculo de R$100, fica fácil inferir quanto que a gente precisa para ganhar R$1.000 todos os meses. Estamos falando de R$87.710 investidos para ganhar R$1.000 todos os meses, o que dá aproximadamente 870 cotas de VGIP11. E qual que é a conclusão geral aqui? Vale ou não vale a pena? É um fundo positivo, não é? Ele tá interessante, não tá? De maneira geral, ele é um fundo interessante para proteger aí o seu patrimônio no momento de inflação alta. Ele é um fundo de papel, então tem todos os cuidados, todos os riscos, aí o prêmio é mais alto, então fica de olho em relação a isso. Os fundos de papel estão vivendo um bom momento aí desde o ano passado, mas pode ser que um dia esse cenário mude. Mas de maneira geral, ele é um bom fundo de papel, mas ele é recente, então temos que tomar
tomar todos os cuidados necessários de um fundo que não tem um histórico muito grande. Ele está diversificado, a alocação está diversificada, o que também é um bom ponto. Acho interessante ter um pouquinho sim na carteira, se faz o seu interesse, essa parte de fundos de papel, mas sempre tomando cuidado de que sim, tem um risco aí inerente a estar 100% alocado em CRIs. Enfim, se você gostou do vídeo de hoje e ele te ajudou, não se esqueça de deixar um gostei e se inscreva aqui no canal. O que você está esperando? Você ficou até o final e não se inscreveu? Bora lá, se inscreva e faça parte dessa comunidade maravilhosa. Eu vou deixar aqui 2 vídeos, um falando sobre o MXRF11, que é um fundo de papel bem interessante para quem está começando, com precinho de R$10 e um dividend yield de 9%, e aqui embaixo um falando sobre o BCFF11, que é um fundo de fundos com características bem interessantes também para quem está começando. Muito obrigada por quem ficou até aqui e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!